7 dicas da oratória para você utilizar aí aonde você precisar. Então a primeira dica, quando você for fazer o seu objetivo aí de passar a mensagem, que é conhecer o seu público, saber com quem você está falando. E se você não souber para quem você vai falar, você não sabe o como você vai falar. Existem centenas de públicos diferentes, centenas de tipos de pessoas diferentes. E dependendo do tipo de pessoa que você vai falar, é necessário adotar uma linguagem mais característica e mais próxima dessas pessoas para quem você vai falar. Se você falar de uma maneira muito diferente da linguagem rotineira ou costumeira dessas pessoas, essas pessoas não vão se conectar com você, elas não vão prestar atenção na sua mensagem e você vai fazer ali à toa. Quem tem uma mensagem para passar não vai passar essa mensagem à toa, né? Quer que pelo menos essa mensagem seja transmitida a quem está assistindo e de alguma forma facilite a vida de alguém ou ajude a vida de alguém, ou, na minha opinião, o maior objetivo de quem transmite uma mensagem é tocar o coração de quem ouve, é tocar o coração da pessoa que está recebendo a mensagem, para que essa mensagem seja veículo transformador para essa pessoa. Então, o primeiro objetivo, antes de fato fazer a oratória ou passar a mensagem, é conhecer quem vai receber sua mensagem e dessa forma se adaptar à linguagem que esse setor, esse grupo de pessoas utiliza, para você chegar o mais próximo dela, para que ela se conecte melhor com você, e conectando-se melhor com você, ela com certeza vai receber melhor essa mensagem, tá bom? A segunda dica é: conheça muito bem o assunto a ser tratado. Muitas pessoas acham que a gente fazer, seja no sentido de uma palestra, seja no ensino, seja numa pregação, seja até mesmo uma apresentação de trabalho, é só você chegar lá e sair falando. Ou muitas vezes, muitas pessoas pensam que é só pegar o papel e ir lendo lá na frente e até acabar e fica parecendo um robô lá na frente com aquele papel. Ah, não, sério? E tá ótimo, tá tudo bem. Não é bem assim. Se de fato você quer que a sua mensagem toque o coração daquela pessoa que está recebendo a mensagem, que está escutando a mensagem, é necessário que você saiba do assunto para que você consiga passar o assunto com mais naturalidade. Você não precisa necessariamente saber tudo que você vai falar de cor, né? Mas você precisa entender. Para você não decorar o que você vai falar, você necessita conhecer aquele assunto. Senão vai ser só uma decoreba, e a decoreba é muito fácil de se perceber, além de que tira a credibilidade de quem passa a mensagem. Então, dá uma estudadinha. Se você não é dominante daquele assunto ou daquele tema que você vai passar a mensagem, você precisa dar uma estudadinha antes, né? De preferência pegar esse assunto com antecipação, para você ter tempo de estudar, pegar materiais de apoio, pegar referências, juntar todo o conhecimento que você puder sobre o assunto, e aí depois que você juntar isso, aí sim fazer um roteiro, fazer uma preparação, né, por escrito ou digitada. E muitas vezes quando você faz esse passo de conhecer o assunto, estudar o assunto, muitas vezes você nem vai precisar do seu roteiro, porque você consegue descrever muito bem e passar muito bem a mensagem que você se propõe. Eu aqui hoje, por exemplo, estou passando essa mensagem para vocês, mas eu fiz o meu roteiro, tenho aqui o meu roteiro para dar uma olhadinha aqui no computador, mas só tem os tópicos, eu não preciso de tudo aquilo que eu vou falar aqui para vocês, o que eu estou falando para vocês não está escrito, tá só os tópicos aqui, frases que me lembram, porque eu já tive essa fase de preparação antes, já estudei sobre o tema, já conversei sobre o tema, então é muito mais fácil quando você entende, as coisas acontecem de forma mais natural. É claro. Então conheça muito bem o assunto que vai ser tratado no lugar ou no momento que você vai
passar a mensagem, beleza? Estabeleça contato visual é a nossa terceira dica. E essa dica é uma dica muito importante. Eu sei que tem muitas pessoas que têm vergonha e que muito se fala aí de uma regra onde você fala para que pessoas que têm vergonha ou dificuldade de falar em público, que se olhe para a parede lá no fundo, de preferência, né, próximo ali ao nível da última fileira de cadeira, para que você olhe para a parede e não olhe as pessoas te olhando ao longo da palestra, ou enfim, as pessoas que estão ouvindo a sua mensagem. Pela internet é mais fácil, porque você não tem esse problema e você entende que você está falando para milhares de pessoas, mas não está olhando nos olhos dela diretamente. Muitas pessoas acham mais fácil, mas quando você vai passar uma mensagem, uma pregação, uma palestra para as pessoas e você precisa estar com pessoas pessoalmente ali, é muito importante que você olhe sim de vez em quando nos olhos das pessoas. Isso traz conectividade, proximidade a quem passa a mensagem e a quem ouve a mensagem. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! E essa proximidade é que vai dar abertura para o coração dessa pessoa receber essa mensagem que você quer passar para ela. Então é muito importante que você olhe, não precisa olhar fixamente ou olhar 100% do tempo no olho da mesma pessoa. Pode ser até utilizar essa técnica de olhar na parede do fundo, mas de vez em quando você dá uma olhada na pessoa que está aqui na fileira da frente, volta lá para sua técnica, olha lá para uma pessoa que está no meio do ambiente, olha de novo para a parede, mas é importante que você olhe nos olhos para transmitir verdade também. Né? Aquilo que você está passando ali, aquela mensagem que você está passando, não é uma mentira, é uma verdade. Você precisa transparecer que isso de fato é uma verdade. E se você não olha nos olhos da pessoa, dá a impressão que você está fugindo dos olhos das pessoas, e isso pode não trazer credibilidade para a sua mensagem. Então é muito importante que você olhe nos olhos das pessoas, principalmente nos momentos da mensagem onde você acredita aí que tenha um toque emocional ou um estímulo emocional mais forte. É muito importante que você olhe nos olhos das pessoas para passar essa credibilidade. É verdade. A quarta dica tem muito a ver com a segunda dica. E a quarta dica é: sintetize o que você vai dizer. Sintetizar o que você vai dizer é justamente, se você fez essa preparação que eu disse na dica número 2, você está preparado, você domina o assunto, você conhece aquilo que você vai falar. Conhecendo isso, você pode resumir o assunto e não necessariamente passar tudo aquilo que você estudou sobre o assunto. Então você vai passar os pontos importantes, sintetiza o assunto, transforma em pequenos, imagina-se um texto, né? É como se fosse cada parágrafo um assunto, e esse parágrafo mais sucinto, curto, enxuto e sintetizado possível. Então não fique enrolando muito o assunto. Conte histórias, sim, é muito importante contar histórias, principalmente experiências pessoais, mas que você não fique enchendo linguiça, porque encher linguiça também pode passar essa descredibilidade na sua mensagem. Então, sintetize o máximo possível e, principalmente, destaque no seu roteiro ou no seu estudo aí quais são os pontos importantes. E esses pontos importantes, sim, são extremamente necessários que você transmita. Adoro! Outra coisa que você tem que evitar, e essa é a quinta dica de hoje, é para você evitar vícios de linguagem. Muitas pessoas têm o vício de utilizar pequenas palavras, sons, fonemas, algumas coisas desse tipo, como né, tá bom, tá. É mesmo, é? Então, essas coisinhas assim, isso frequentemente, várias vezes, ou até mesmo utilizar coisas informais, por exemplo, em vez de usar para, usar pra, não faz parte da linguagem formal você ficar utilizando desse tipo de coisa através da mensagem, né? Então, se você utiliza muito esses fonemas, esses vícios de linguagem, fica-se um texto muito informal e alguns tipos de público podem não levar a sério em função disso, ou podem achar enjoativo, principalmente quando esses vícios são muito frequentes. Então tome cuidado para você não ficar utilizando esses vícios, e se utilizar, o que utilize o menos vezes possível,
para que não tire a sua credibilidade, não tire a importância da sua mensagem, ou até mesmo não desvalorize ela perante a pessoa que está ouvindo. Congratulations! 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 A sexta dica é você, quando possível, utilizar recursos audiovisuais. Seja um flipchart, seja um data show, e se você estiver falando sobre uma mensagem, dessa mensagem numa palestra, por exemplo, caber a inclusão de uma música para exemplificar ou para levar aquela emoção, aquela sensação que você sente ou quer transmitir com aquela mensagem, utilize uma música de fundo ou utilize uma música como exemplo, como ilustração daquilo que você está falando. Então você pode aí utilizar desses recursos audiovisuais, principalmente o data show, quando há disponibilidade, e é muito legal e as pessoas acham sentem mais dinamismo naquela mensagem que você está passando e consequentemente prende mais a atenção das pessoas e faz com que as pessoas consigam assimilar melhor essa mensagem e que essa mensagem de fato prenda a atenção dessas pessoas. Então é muito importante que, se for possível, se você tiver esses recursos, que você utilize deles. Acho que sim, minha senhora. Hã? Eu acho que sim. E a sétima dica, que faça com que o seu público te leve para casa. Sempre ao longo da sua palestra, da sua mensagem, do que você está ministrando, da sua mensagem que está sendo passada, é muito importante que você sempre deixe um pouco de você nessa mensagem toda, que você coloque um pouco do seu pessoal, um pouco do seu sentimento, transmita isso para as pessoas. Isso já faz parte desse levar você para casa, mas é muito importante que no final você faça um fechamento e que você talvez ali coloque uma mensagem, um para casa, ou algum call to action que a gente fala, né, uma chamada para ação, entre aspas, um dever de casa, para que aquela pessoa, ao fazer aquilo, ou ao lembrar de você, da sua palestra, da sua mensagem, ou ao fazer ou tomar aquela ação que você recomendou para ela lembre-se da sua mensagem, lembre-se de você, e dessa forma ele vai estar sempre com você na cabeça. Isso traz à memória dele muito facilmente a mensagem que foi transmitida. Se insira, né, seja emocionalmente ou com histórias, experiências. Se coloque um pouco de você ao longo da sua palestra, da sua mensagem, da sua pregação, mas que no final você consiga fechar isso tudo com uma mensagem final, uma conclusão, uma coisa que desperte a emoção dessa pessoa, e de preferência utilizar dessa ferramenta do call to action, do chamada para ação, pedindo uma tarefa, um exercício, uma reflexão, uma coisa para se fazer, para que ela lembre-se de você, e de preferência que ela faça sempre. Uma frase para ela pensar sempre, uma oração que ela possa fazer. E toda vez que ela faça isso, que ela lembre de você e lembre dessa mensagem, para não esquecer daquele conteúdo que você passou para ela. É a verdade, não minto. Né, já aplicando aqui a técnica que eu acabei de ensinar para você, eu quero que você depois, a hora que você tiver um tempinho hoje aí na sua casa, hoje que você está assistindo isso aqui, você pegue e escreva no papel por que você faz o que você vai fazer. Por que você passa essa mensagem que você está passando ou que você vai passar? Por que você faz essa pregação? Por que você faz essa apresentação de trabalho? Escreva no papel e tenha isso muito bem claro. E toda vez que você ficar ansioso, preocupado, você leia esse papel e você lembre-se que você tem um objetivo, que isso vai além daquele momento em si. Tem muito mais por trás aí, que é um porquê muito mais importante, e que você precisa e vai fazer aquilo não só por você, mas pelas pessoas, porque de fato a mensagem que você está querendo passar é muito relevante e pode transformar a vida da pessoa que está ouvindo. Dá o seu like, compartilha, escreve aqui no comentário, aqui embaixo, o que você acha, o que você gostou, o que não gostou. Comenta, a gente vai conversando aí ao longo do tempo. E espero que eu possa ajudar vocês muito mais, com mais mensagens, com mais lives e vídeos para
poder ajudar você a melhorar em alguma área da sua vida. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.